Bom, olá a todos. Bom, gente, eu vim aqui fazer mais um vídeo agora sobre a questão do dízimo. Muitas pessoas vêm falar sobre dízimo, mas será que cristão hoje tem que pagar o dízimo? Crente hoje tem que pagar o dízimo? Somos obrigados a pagar o dízimo? E o dízimo, ele é o quê? Ele é dinheiro ou não? O dízimo tem que ser entregado todos os meses? Bom, vamos entender então o que o texto reflete, o que ele diz. Eu fico chateado, para não dizer outra coisa, que as pessoas pegam Malaquias, tá? Aqui está o texto de Malaquias capítulo 3 e vai exatamente nesse termo aqui, ó. Não devemos roubar ao Senhor, nem duvidar da sua providência e justiça. Isso aqui é o texto, tá? Então eles pegam aqui exatamente o verso de número 10, trazei todos os dias uma casa do tesouro e tal. Mas aí é que está o problema. Certos pastores hoje, eles isolam o texto, não lê o seu contexto, e, infelizmente, falam aquilo que não sabem. Então vamos ver hoje, agora, se o dízimo tem que ser dado todo mês, se o dízimo tem que ser entregue na igreja e se crente hoje dá dízimo. Vamos pegar texto bíblico, não é opinião minha. Eu sou pastor também. Além de professor, sou pastor também. Agora, a gente tem que entender o seguinte: será que o dízimo tem que ser dado todo mês? Será que o dízimo tem que ser dado na igreja? Vamos ver o que o texto diz. Eu posso roubar a Deus? Vamos lá. Então, para me chegar nisso aqui, trazer todos os dias na casa do tesouro, roubará o homem a Deus, eu preciso entender o porquê que o autor diz aquilo. Então, vamos entender isso aqui então. Então ele diz aqui logo no verso de número 1. Eis que eu envio o meu anjo que preparará o caminho diante de mim. Isso aqui ele está falando de João Batista, tá? E de repente virá o seu templo o Senhor, aqui é Jesus, a quem vós buscais, o anjo do concerto, ou o anjo da aliança, tá? A quem vós desejais. Interessante aqui que ele coloca muito pronome pessoal. Eu envio o meu mensageiro, eu, meu, tá? Diante de mim, a quem vós buscais, a quem vós desejais. Então ele usa muito o pronome possessivo. Então quem é esse a quem vós buscais? Ele está falando aqui dos judeus. Tá? Quem é o anjo do concerto? É o Messias. A quem vós desejais, vós quem? Os judeus. Eis que vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá? Enfrentará ele. Ou, em português claro, vai querer bater de frente com ele quando ele aparecer. Porque ele será como fogo do ourives e como o sabão dos lavadeiros. E se assentará afinando e purificando a prata, e purificará os filhos de Levi. Quem são os filhos de Levi? São os judeus. São os gentios? Não. É eu? É você? Não. Ele está falando aqui, purificará os filhos de Levi. E os afinará como ouro e como prata. Ou seja, vai deixar eles ali, ó, fininho. Tá? Então ao Senhor trarão ofertas em justiça. Então ao Senhor trarão oferta de justiça. Quem trará oferta de justiça? Os levitas. O texto está dizendo aqui, ó, não é eu não. E os afinará como ouro e como prata. Então ao Senhor trarão futuro, vão trazer ofertas em justiça. Por que justiça? Porque é exatamente o voto que eles fizeram lá no passado, que foi quebrado, que ele vai começar a cobrar agora de novo, mas cobrar diferente. Lá ele fez um voto. Agora ele vai cobrar o que ele fez lá atrás. Se Deus foi fiel e você não foi, agora ele vai te cobrar. Se Deus lá atrás foi fiel e você é fiel hoje, então tá tudo certo. Presta bem atenção.
será e a oferta de Judá, e a oferta de Judá. E de quem? De Jerusalém. Será suave ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. Quais foram os dias antigos? As ofertas e o pacto que Deus fez com Abraão, Isaque e Jacó. O pacto que Jacó fez com Deus. Se me levares para a casa do meu pai, em segurança, e a minha família, e prosperará, certamente tudo que me vieres às mãos, certamente te darei o dízimo. E ele erigiu uma pedra e derramou um azeite sobre ela e fez um voto com Deus. É esse voto que ele está falando. Amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem e abençoarei aqueles que te abençoarem. É o voto que ele fez com Abraão. Então, chegarão-me a mim a voz para juízo. Engraçado que ele usa de novo o pronome possessivo. E seria uma testemunha veloz contra os feiticeiros, contra os adúlteros e contra os que juram falsamente e contra os que defraudam o jornaleiro e pervertem o direito da viúva e do órfão e do estrangeiro. E não me temem, diz o Senhor dos Exércitos, porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, de novo, o pronome possessivo. Ó filhos de Jacó. Ele não está falando de gentil. Filhos de Jacó, não sois consumidos. Então, se você voltar, você quem? Os judeus, voltar a fazer o que você fazia antigamente, que eu fiz uma aliança com os vossos pais, é isso que você vai receber. Aí agora vem aquela coisa maliciosa. É por isso que eu não gosto de texto em português. Olha a prenúncia desse texto aqui. Não devemos roubar o Senhor, nem duvidar da sua providência e justiça. Mas como é que eu vou roubar ao Senhor? Presta bem atenção no que o texto de Salmos capítulo 24 diz. Aqui nós temos então o Salmo de capítulo de número 24. Olha só o que o verso de número 1 diz aqui. Ó. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Porque ele fundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu lugar santo? Então você presta bem atenção aqui, dizendo que do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Então o texto está dizendo claro aqui de que tudo pertence a Deus, tudo é dele. O mundo, aqueles que nele habitam e toda a terra. Então, como é que eu posso dizer que eu estou roubando a Deus se nada me pertence e tudo é dele? Só me explica essa daí. Se tudo pertence a ele, como é que eu vou roubar a Deus? É uma coisa que não encaixa. É uma coisa que não tem sentido. É algo que realmente é surreal e não tem como você roubar Deus. Como é que você vai roubar ele se tudo pertence a ele? Mas preste bem atenção o que o livro de Jó também diz exatamente sobre isso. Para você não dizer assim, não, o professor André pegou o texto ali e isolou. Não, eu vou te mostrar um outro texto que um outro autor, de uma outra época, também fala a mesma coisa de que tudo pertence a Deus. Presta bem atenção nesse texto de Jó aqui. Olha o texto interessante aqui de Jó, quando o texto diz que ele perdeu tudo. E ele diz aqui, ó, no capítulo de número 1, tá? Deixa eu pegar aqui para você, ó, capítulo 1, a virtude e a tentação de Jó e as perdas dele, tá? E nós vamos pegar exatamente aqui do verso de número 21. O texto diz que Jó perdeu tudo. Bens materiais e a família também só ficou a esposa. Tá? Então a esposa então começa a implicar com ele agora. Por que, que ele mantém essa integridade com Deus e tal? E o texto diz exatamente aqui, ó. E disse, nu saí do ventre de minha mãe e nu tornarei para lá.
O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Se você analisar direitinho aqui, ele diz assim, ó, nu saí do ventre de minha mãe. E é exatamente o que acontece conosco, né? Nós saímos nu, não trazemos nada de onde saímos, né? Mas ocupamos aquilo que já está presente e quando retornamos, que no caso seria a morte, nós não levamos nada porque apenas construímos para usufruirmos. Não construímos para ser nosso. Não. Porque do mesmo direito que você veio sem trazer nada, é o mesmo direito que você vai ter de voltar também sem levar nada. Então não tem como você roubar a Deus aqui se você não construiu nada, você não fez nada. Muito pelo contrário, você usufruiu daquilo que está aqui. Por isso que Jó diz que nu saí do ventre de minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Então, voltando agora ao texto de Malaquias, capítulo de número 3, presta bem atenção agora no que esse texto vai dizer aqui. Então, ficou bem claro aqui que porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Está falando de judeus. Então, desde o dia de vossos pais, que pais? Os filhos de Jacó. Vos desviaste dos meus estatutos e não o guardades. Tornai vós para mim e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, vós quem? Os filhos de Jacó. Em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, vós quem? Filhos de Jacó. E dizeis, em quem te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoados, porque me rouba a mim, vós, toda a nação. Olha que coisa interessante aqui, ó. Toda a nação. Ele não diz todas as nações, não. Ele diz toda a nação, uma nação. E qual é essa única nação que rouba a Deus? Israel. Trazei todos os dias à casa do tesouro. Qual é a casa do tesouro? É o tabernáculo. Para que haja mantimento. Mantimento. Não está dizendo que é recurso financeiro, ele está dizendo de mantimento na minha casa. E depois fazer prova de mim, diz os seus exércitos. Tá? Aí ele diz aqui que vai repreender o devorador. Essa é a melhor parte, que essa é a mais engraçada. E por causa de vós, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. Por quê? Porque ele está trazendo o alimento agora para a casa do Senhor. E quanto mais alimento ele traz para a casa do Senhor, mais alimento os filhos de Levi têm como sustento. Porque os filhos de Levi, eles ficaram fora da promessa da herança de Deus, porque eles ficaram para fazer parte do serviço sacerdotal. E para sustentar eles, tinha que fazer o quê? Exatamente trazer os dízimos, a hortelã, o cominho, né, o legume, para que haja mantimento na minha casa. Que casa? Na casa do Senhor, que é o tabernáculo. Então, Deus vai fazer com que o devorador, que no caso ali é a praga da terra, do plantio, não venha sobre ele e ele possa prosperar. Porque daqui a pouco ele vai ter o dízimo novamente para dar na casa do Senhor. E muitos aí pegam esse texto e dizem que você tem que dar o dinheiro, porque você dando dinheiro. Mas aonde está dizendo aqui que é dinheiro? E naquela época já existia dinheiro. Então é uma coisa que, sabe, é difícil. Fica difícil deturpar o texto exatamente do jeito que essas pessoas estão fazendo. Realmente é inacreditável. Inacreditável. E ele diz aqui, ó, e por causa de vós, verso 11, repreenderei o devorador para que não vos consuma o fruto da terra.
e a vide do campo. Não será estéril. O que é vide do campo? É a terra. Ele vai fazer com que a terra seja próspera, porque ele é o Senhor da natureza. Você viu lá, Salmo capítulo 24, que tudo pertence a ele. É difícil, entendeu? Então, esse é o texto que eu queria trazer sobre dízimo. E vou trazer uma segunda parte também, de falar para você aonde tem que ser entregue o dízimo. Ele tem que ser de mês em mês, ele tem que ser uma 10ª parte realmente daquilo que eu tenho. Vamos ver então na segunda parte agora do estudo dízimo. Cristão deve pagar dízimo? Crente deve pagar dízimo? O dízimo é dinheiro? Então, eu agradeço a você por ter ficado até aqui e nos vemos então numa próxima aula.